Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Por favor, podeis nos assentar. Eu vi a Letícia sentando, irmãos, aí eu falei... Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Antes de começar a leitura, a gente vai estar orando, aguardar os irmãos localizarem. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque agora nós iremos falar acerca da Tua palavra, Senhor. Então possa estar indo de encontro, Senhor, aos corações dos irmãos, Senhor. Que a palavra aqui, Senhor, a palavra dita, a palavra pregada, Senhor, seja a Tua palavra, Senhor. Que Senhor possa estar transformando, Senhor, nossos corações, através da Tua mensagem, através da Tua verdade, através do Teu evangelho, Senhor. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra, Senhor. Abençoa esse privilégio que nós temos, Senhor, como povo Teu, de lermos a Tua palavra, Senhor, a verdade revelada por Ti, Senhor. Nos abençoe, Senhor, na revelação da Tua verdade, Senhor, para os nossos irmãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando em ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele, seus oficiais, lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito a profeta algum coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos
porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo. Quando ao meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho em curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na cara de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Esse texto aqui, ele é um texto muito rico. Eu queria compartilhar essa manhã com os irmãos acerca da evangelização. Eu vou começar essa palavra com uma frase. Nunca foi tão fácil falar acerca de Jesus para as pessoas. Nunca na história da humanidade foi tão fácil falar acerca de Jesus para as pessoas. Por quê? Nunca na história da humanidade existiu tantos meios de comunicação capazes de nos conectar a tantas pessoas. Nunca, nunca. Hoje você com o celular, você consegue atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Presbiteriana Mananciais, ela tem um perfil, ela tem o Instagram da igreja, ela tem o Facebook da igreja, ela tem um canal no YouTube. Eu não sei se você sabia disso, mas tanto o Facebook quanto o Instagram, você contrata para poder fazer propaganda da igreja. Quem que é propaganda da igreja? Para quando a pessoa abrir o perfil, abrir lá no celular, aparecer alguma coisa da sua igreja. E você consegue fazer uma contratação localizada, irmãos. Não sei se você sabia disso. Quando você instala o aplicativo, ele fala assim, ó, posso acessar a sua localização? Aí você muitas vezes diz assim, ó, sim, pode acessar a minha localização. Então, o seu telefone, conforme você está em casa, você está andando na rua, o seu aplicativo sabe por onde você está caminhando. E aí a igreja vai e fala assim, olha só, eu quero contratar uma propaganda para aparecer a mensagem da igreja, a hora do culto, uma mensagem, enfim, o que a igreja desejar, mas eu quero que apareça essa mensagem para atingir o povo aqui da Merck. Então, quem que o aplicativo faz, irmãos? Ele fala assim, ó, eu vou mandar essa propaganda aqui só para essa região aqui da Merck. Então, quem está ali em Madureira, por exemplo, não vai ver a propaganda da Igreja Presbiteriana Mananciais no celular. Por quê? Porque o celular, a igreja consegue contratar uma propaganda localizada, só na região da Merck, só na região de Jacarepaguá. Quem que é isso? Eu estou dando um exemplo para os irmãos, como é que hoje é extremamente fácil, é extremamente simples a gente ter instrumentos de pregação da palavra para outras pessoas. Você hoje tem você tem trabalho, provavelmente você tem um grupo de WhatsApp no seu trabalho. Se você está na escola, você tem um grupo de WhatsApp da sua escola, você tem um grupo da escola toda, você tem um grupo da sua sala, certo, Luísa? Tem um grupo da sala da Luísa, com certeza. Você está no seu condomínio, você tem um grupo das pessoas que moram no seu condomínio, dos seus vizinhos. Aqui na rua da igreja, tem um grupo aqui da igreja, que quando acontece alguma coisa, um vizinho avisa a outro, ó, fica de olho aí e tal, pularam aqui em casa, pegaram alguma coisa, está acontecendo isso. Enfim, no trabalho, na escola, a igreja ela tem um grupo de WhatsApp também. Ou seja, a comunicação, ela hoje é extremamente, ela ficou assim, extremamente facilitada. E ao mesmo tempo que a gente possui essa facilidade de comunicação, essa facilidade, né, de chegar até outras pessoas, a gente isso também traz para a gente muitos desafios. E aí a gente vai voltar para o texto que a gente leu. Naamã, provavelmente não, certamente, ele não tinha um WhatsApp. Né? Ele estava inserido em uma sociedade onde ele tinha um contexto social de comunicação muito diferente. Muito diferente, muito mais arcaico, né? Que funcionava com
uma efetividade muito menor do que a gente tem hoje. E o texto ele narra para a gente da história de Naamã. E o texto já no versículo 1 diz para a gente, né? Quem era Naamã? Quem que o versículo 1 diz para a gente? Vamos ver aqui. O versículo 1 diz, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Naamã, então, era uma figura de muito destaque dentro daquela sociedade. Você imagina que alguém, você está numa sociedade onde a questão tá travando guerras ali quase que o tempo todo. Então, a pessoa que é responsável por poder conduzir o exército naquele momento, ela precisa ser uma pessoa assim acima da média, precisa ser uma pessoa que tenha muito destaque. E o texto ele fala que esse povo, né, cujo ele lutava, conseguiu através do Senhor, ele conseguiu vitórias para esse povo, e ele era muito destacado em função dessa atuação como homem do exército que ele tinha. Só que Naamã, ele tinha um problema. Qual que era o problema de Naamã, que o texto diz pra gente? Naamã tinha o quê, irmãos? Naamã tinha lepra. E a lepra, ela tem ao longo do texto bíblico, né, ela tem a gente consegue ir fazendo assim, alguns paralelos com a questão da lepra, com a questão do pecado. Né? Isso é muito presente dentro do texto bíblico, tanto que a lepra, hoje a lepra é a hanseníase, né? E aí a gente, assim, ela é tão, existem muitas doenças assim, provavelmente piores do que a lepra, se você for colocar num ranking de letalidade, de quanto isso causa morte. Só que a lepra ela é tão falada ali dentro do texto bíblico que isso corroborou para que ela fosse assim até hoje uma doença assim, apesar de trazer muitas consequências, ela é muito temida. E Naamã ele tinha lepra. E o texto prossegue para a gente dizendo, né, que numa dessas batalhas que o povo estava travando, Naamã traz com ele uma menina do povo de Israel. Ele traz com ele uma menina do povo de Israel, e aqui é menina mesmo, tá? O original do texto bíblico o termo que se refere àquela menina é algo como se fosse uma adolescente. Então você tem que pensar em alguém algo em torno de 12, 13 anos de idade. E ele traz essa menina cativa para poder trabalhar na casa dele. E quando ele traz essa menina cativa, o texto diz para a gente passa algumas informações que são interessantes para a gente. Essa menina, ela está vindo da onde? O texto diz para a gente, ela está vindo de Israel. E essa menina, ela começa a trabalhar na casa de Naamã, ali com a esposa de Naamã, e ela chega para... A gente não pode perder de vista que a gente está falando de uma menina de 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. E aí eu queria que você agora parasse para pensar assim, como é que pode ter sido esse diálogo, né? Que ela chega para a esposa de Naamã, olha só, no versículo 3, quem que ela vai dizer para ele? Para a esposa dele. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A gente tem uma adolescente que sai da sua terra para trabalhar aonde? Na casa de Naamã. Ela vem para uma nação que não adora ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Ela vem para uma nação, naquele contexto, uma nação politeísta, né? Ou seja, uma nação que adorava muitos e muitos deuses.
A menina está cercada por pessoa, ela está cercada por uma sociedade com práticas de vida, práticas culturais, em tudo que envolve a vida dela. São práticas muito diferentes daquilo que ela estava inserida, provavelmente dentro do povo da onde ela via, né? Teve uma guerra e ela foi ali literalmente sequestrada. E ela era a única, provavelmente, ela era a única pessoa ali dentro daquela sociedade que conhecia o Senhor. E aí eu queria que você agora parasse e pensasse na sua vida, dentro do contexto que você está inserido. Você certamente é minoria na maioria dos lugares que você frequenta. Minoria em que perspectiva? Minoria na perspectiva da crença em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está inserido na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Pouquíssimas pessoas aqui vão ter o privilégio, provavelmente, de falar assim, olha só, minha família é toda convertida, toda a minha família professa o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Difícil. Não é... Falo por minha experiência, irmãos, pelas pessoas que eu conheço. A gente tem... Não é essa costuma ser a verdade predominante. Pelo contrário, às vezes a gente é só uma pessoa, duas pessoas no máximo, dentro de toda uma família que não professa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E dentro desse contexto, a menina, o que a menina fala para a senhora? Ela fala, ó, tinha que pegar Naamã e levar onde? Lá no profeta. Lá no meu profeta. Ela está se referindo a Eliseu, o texto está dizendo para a gente. Profeta de quem? Profeta do Senhor, Deus vivo, do nosso Deus. A menina, naquele momento, ela era o único ponto de contato entre Naamã e Deus. Você hoje é o único ponto de contato entre uma série de pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola e Deus. Você é o único ponto de contato. Essas pessoas, muitas das vezes, só irão escutar acerca de Jesus, só irão escutar acerca da palavra do Senhor se você falar de Jesus para elas. Essa é a sua responsabilidade. Muito mais do que isso, esse é o seu privilégio. Esse é o seu privilégio de atuação como instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ela no texto, ninguém conhecia, só ela conhecia o Senhor. E ela disse, ó, eu tenho um Deus que cura. O mesmo Deus que cura, que curou, é o mesmo Deus que continua curando hoje. É o mesmo Deus que hoje a gente que se apresenta para a gente, que entra na nossa casa, que transformou a nossa vida, que transformou os nossos corações. E é esse mesmo Deus que a gente precisa hoje falar desse Deus para outras pessoas, porque a gente muitas das vezes vai ser o único ponto de contato, assim como foi aquela menina, o Naamã, vai ser o único ponto de contato entre a gente e o Senhor. A gente vai ser a única pessoa capaz de falar acerca do Senhor para aquelas pessoas. E mais do que isso, você é o único ponto de contato. E quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para o nosso redor, a gente adora, a gente reclama, não, porque isso, tem esse problema. A gente reconhece isso, a gente sabe da dificuldade que a sociedade encontra, do quão distante do Senhor a sociedade se encontra, o quão distante do Senhor as práticas que a gente vê o tempo todo na televisão, na internet, no celular. A gente sabe o quanto está distante.
E o único instrumento, não o único, mas um dos principais instrumentos que a gente tem para poder fazer com que a gente fale com a sociedade hoje, esse ponto de contato é a igreja do Senhor. Eu preciso falar acerca do Senhor e eu preciso utilizar um instrumento que a gente tem, um dos melhores instrumentos que a gente tem hoje aqui para poder pregar o evangelho, que é a igreja do Senhor. Eu falo, não só falo, mas eu convido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadeiras livres aqui na frente. Se cada um dos irmãos aqui conseguir trazer um irmão para a igreja, convidando um vizinho, um parente, um primo, alguém que você convida na rua, quiçá na semana que vem a gente não vai ter 11 cadeiras livres aqui na frente. Que tenham só 10. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa convidar as pessoas para vir à casa do Senhor. Você precisa falar acerca do amor de Jesus para as pessoas. E a gente tem muita a gente é impressionante assim, porque a gente discute muita coisa. A gente tem muita vontade de ser assertivo, de ter razão do nosso ponto de vista. A gente fala com muita naturalidade para as pessoas de futebol. Marcos fala com muita naturalidade das pessoas do Vasco e tenta convencer isso, tenta convencer daquilo, e da música que a gente gosta, do cantor que a gente gosta. A gente fala com muita naturalidade sobre tudo. E a gente pensa 1 milhão de vezes para falar acerca de Jesus para qualquer pessoa. Não, porque eu não sei falar de Jesus, não conheço a palavra e não falo. Tu não sabe nada de futebol e fala. Tu não sabe nada de medicina e fica receitando remédio para todo mundo. Tem uma série de ciências que a gente não domina. E a gente fala. Por que a gente fala? Porque é confortável para a gente. A gente, não, vamos falar, eu falo, não tem que tomar isso, tem que fazer aquilo. Se você tem algum bebê na sua casa, o pai agora nasceu, a criança ali, aí fica, não, tem que tomar esse remédio, dá esse chá, dá isso, dá aquilo, dá aquilo, dá aquilo, dá aquilo. A gente receita um monte de coisa, a gente sabe um monte de coisa. Mariana ali, farmacêutica. Mariana deve ter ouvido assim, atrocidade, não, tem que fazer isso, isso serve para isso. Ela, pô, estudei tanto tempo, nunca falaram isso lá na universidade, agora o pessoal se irmou que isso serve para isso. A gente fala. Mas para falar de Jesus, a gente cria uma série de dificuldades. Não, porque eu não conheço, porque eu não sei muito bem, porque eu não... Não, aí a gente nega a nossa responsabilidade de falar do Senhor, e pior que a gente ainda faz isso com elegância, né? Não, porque é muito respeito que a gente tem que ter pela palavra de Deus, então a gente não pode falar qualquer coisa, a gente não pode falar daquilo que a gente... Meu irmão, Jesus te ama. Alguém tem dificuldade de falar isso para alguém? Deus é maravilhoso. Deus transformou minha vida. Deus quer transformar a sua vida. Vamos lá na igreja comigo. Aquele que pode te dar uma paz que só Ele pode te dar, que pode transformar a sua vida. Alguém aqui é a primeira vez que está escutando essa verdade aqui? Alguém aqui não conhece essas frases que eu falei agora? Alguém discorda dessas frases e crê com o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Você pode falar. Meus irmãos, a gente está falando no texto de uma menina de 12 anos de idade falando algo para o comandante do exército. Vocês conseguem perceber isso? A gente não está falando de um alto comandante do exército falando para o outro alto comandante. Não, a gente não está falando do rei falando para o alto comandante. Não, a gente está falando para uma menina de 12 anos de idade, numa condição de serva, onde ela foi ali sequestrada para trabalhar na casa de Naamã, e ela está falando com ele.
Você imagina que ela tem que ter, pelo menos ter mostrado assim uma convicção assim no que ela pregava muito grande. O texto segue, irmãos. Ele e a gente volta à questão da lepra. A menina ela entendia, ela sabia que a cura que Naamã procurava não era, que o Senhor Jesus não era capaz de entregar apenas uma cura física. Ela sabia que ele era capaz de entregar uma cura muito maior do que a cura física. Era capaz de entregar uma cura espiritual. E a doença, ela tem esse lado com a gente. A gente tem muita dificuldade de lidar com a doença. Eu trago uma experiência para os irmãos, uma experiência pessoal, né, que a gente, quando tem alguém com algum problema de saúde dentro da família, não sei se você já passou por isso, e eu passei há relativamente pouco tempo, e eu vou contar para os irmãos, é que a gente tende a orar, e é natural, não é errado, a gente tende a orar pela cura. Senhor abençoa, Senhor que fique bem, Senhor que cure, e vai ser curado, e vai ser curado. E aí, irmãos, eu estava ali naquelas dias, semanas, meses. E aí, irmãos, eu estava orando, e numa noite o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: ô Marcos, olha só, o milagre não vai ser a cura, não. O milagre vai ser você conviver com o problema e saber que eu sou o Deus que controla todas as coisas. Que a cura, ela não depende de você. Se eu quiser, eu vou fazer na hora que eu quiser. E muito provavelmente, você vai passar a sua vida toda tendo que conviver com isso. Aceita. Aceita que dói menos. Aceita. E a Natan, eu sabia que eu ia falar Natan, que eu falei 10 vezes errado com a Roberta no carro, eu falei Natan, Naamã. Ele segue, e aí já imagino quanto deve ter sido uma situação especial, né? Uma menina fala com ele, e ele pega, muda e vai fazer os planos, aí ele fala com o rei, fala, como assim, cara? Uma menina de 12 anos fala um negócio com você, e você muda a tua vida toda, sai pegando negócio, junta um monte de coisa, o texto diz pra gente que junta um monte, vamos fazer uma viagem, vamos até lá, vamos encontrar esse profeta que ela está dizendo. E o texto segue. O texto segue, irmãos. Ela, até no versículo 9, o texto vai relatar para a gente que Naamã, ele vai parar na porta da casa de Eliseu. Isso traz um paralelo para a gente, dos nossos convites para a nossa igreja. Ele queria resolver um problema, ela queria resolver um problema. Ela era serva do Senhor. O que ela faz? Ela leva Naamã até onde? Até a casa de quem? Do profeta. E você? Está levando as pessoas para onde? As pessoas chegam até você.
E vocês contam um problema para você, coloca uma situação para você, tu leva ela para onde? Tu leva ela para o shopping? Para conversar? Vamos no shopping, vamos tomar um café para eu ouvir você. Não, vamos almoçar, não vamos no McDonald's. Não, vamos na minha casa, eu vou fazer um almoço para você. Você leva a pessoa para um monte de lugar diferente. Para onde você tem que trazer, irmão? A gente leva as pessoas para onde? A gente convida as pessoas para onde? A gente convida as pessoas para vir para a igreja. Não é o que você fala. Você ajuda sim, você prega o evangelho para as pessoas sim. Mas a gente precisa utilizar o instrumento do Senhor aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Aqui a pessoa vem, ela senta, ela ouve a palavra, ela ouve o louvor, ela canta, ela lê a palavra do Senhor. Para você é muito mais tranquilo, irmão. Na tua casa tu tem que falar um monte de coisa. Você tem que estar preocupado, não, a Bíblia, eu tenho que falar isso, não posso falar errado. Não, na igreja, irmão, o trabalho está completo aqui. Ó. O pessoal estudou antes, o pessoal do louvor ensaiou, sabe cantar, sabe tocar. O pessoal estudou para poder pregar a palavra. Pô, muito mais fácil para você, meu irmão. Mas você não, eu não. Muitas das vezes a gente não quer fazer isso. Sabe por que a gente não quer fazer? Porque a gente acha que depende da gente. Porque a gente acha que a gente depende daquilo que a gente fala. Porque sou eu. Porque eu vou ajudar. Porque eu sei, porque eu faço. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não está brigando com isso, não. Você tem que tomar essa atitude, você tem que fazer isso. A gente sabe um monte de coisa da vida dos outros. A gente entende que a gente é capaz de dialogar, de discutir com uma série de situações. Mas essa coragem, a gente não tem para falar da palavra de Deus. No mês passado, a gente viajou de férias. Culto gravado é horrível, tá, irmãos? Porque a gente conta algumas coisas que fica registrado. E aí, se o parente ver, vai dar problema, mas vamos lá. Vai ter problema não, vamos torcer para o parente não ver essa. A gente estava na semana retrasada, mês passado, viajando, e aí, culto no lar. Na nossa, onde a gente estava viajando, né? Tá bom. Aí o pastor chegou, começou o culto, enfim. Uma pessoa daquela que mora naquela residência não profeta o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele, né? Aí o pastor chegou e o pastor lá tá, ó, pregando, cara. E começou a falar, ó, porque isso, tem que se converter, tem que se arrepender, porque nessa casa aqui tem gente que não professa o Senhor, tem que se arrepender. E tem, o pastor está falando, e está todo mundo vermelho na sala, o pessoal está assim, sem saber para onde olhar, e o pastor está falando, eu falei, meu Deus do céu, eu ali parado, eu olhava para a cara eu sabia o que ele estava falando, né? Aí eu olhava, parava, e está todo mundo vermelho, aí passou, acabou o culto, aí aquilo ficou na minha cabeça, né? No primeiro momento eu falei, pô, cara desagradável, né? Na casa da pessoa ali, falando e tudo, aí eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei pensando. Chegou no dia seguinte, a gente foi jantar, estava a família toda reunida, né? Aí alguém puxou o assunto, falou, pô, ontem, né, foi desagradável aquela situação. Aí eu falei, não, agora é a hora, agora eu tenho que falar. Eu falei, desagradável por quê? Quem que ele falou ali que está errado? Quem que ele falou ali na mesa, quem que ele falou ali na mensagem que você pode falar que está contrário à palavra de Deus? Simplesmente ele teve uma coragem que eu e você muitas vezes não tem. Que é o quê? Que é confrontar. Você não tem coragem. Por que você não tem coragem? Porque você não quer sair do teu conforto. Você quer ficar bem na fita, você quer a tua casa em paz. Só que essa paz aí que você está dando, que você está tendo, isso não é paz, não. Ela quebra no dia seguinte, com uma outra dificuldade, com uma outra briga, com outro problema. A verdadeira paz, quem dá é Jesus. Só Ele dá a verdadeira paz. Então a palavra que você tem que falar na tua casa é a mensagem de Jesus. É essa que vai trazer paz para a tua casa. Não é a fuga de problema, não é deixa rolar.
Aí eu falei aquilo, aí ficou aquele desconforto na sala. Eu falei, não sei se deveria ter falado, mas já falei e tudo, e passou. Mas por que isso? Porque a gente tem dificuldade de dar esse passo. Naamã foi até a porta de Eliseu. Levou ele até a igreja. A gente não pode ficar nesse evangelho café com leite. Dando, sabe, não, dá um pouquinho aqui, dá uma pílula aqui. Não, é porque não. Aí, quando tem uma pequena oportunidade, fala uma coisinha. Aí já sai de fininho. Não quero me estressar. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua. Isso aqui não é para ser discutido. Não está ninguém para discutir ninguém, não. Não é para botar arma na cabeça de ninguém, faca no pescoço de ninguém. Não. A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Mas você tem que falar do evangelho, você tem que convidar. Você não convida para ir no cinema? Você não convida para ir no shopping? Você não convida para ir na tua casa? Você não convida para ir na festa? Por que tu não convida para ir para a igreja? Só estou falando aqui para a gente ter pelo menos a mesma atitude, a mesma naturalidade que a gente tem com tantas outras coisas na nossa vida. Não é para fazer nada diferente. Você fala de um monte de coisa, você convida para um monte de coisa, você chama para um monte de coisa, e para a igreja você fica cheio de dedo para chamar. Ou então você chama e fica, não, vou ficar preocupado que pode falar alguma coisa. Aí a pessoa vem aqui, não, você está preocupado. Não, quem será que o pastor vai pregar hoje? Será que vai falar alguma coisa que vai afrontar a pessoa vai ficar chateada e vai ter aumento do dízimo, e vai falar que na igreja só tem ladrão, então tomara que não fale de dízimo hoje. Meu irmão, é o Senhor que faz a obra, não é você, não. Ele vai ser falado aqui o que o Senhor acha que tem que ser falado e ponto. Não o que você acha que é bom, senão, hoje faltou aquela pessoa no culto, aquela palavra era para ela. Não era para ela nada. Não era para ela nada. Não era para ela, porque o Senhor não achou que não era. Senão estaria, se a palavra fosse para ela, o Senhor ia trazer ela até a casa dele, para ouvir. E o texto continua, irmãos. No versículo 9, já no versículo 10, versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Chegou doente, olha que maravilha. Imagina um cara com um problemão daquele, problema imenso, fala assim, vai lá, 7 vezes, tá tudo certo, tá resolvido. O ser humano, irmãos, é complicado. A menina fala com ele, ele viaja, vai até Eliseu. Eliseu fala assim, só mergulhar 7 vezes. Em vez dele simplesmente ir direto e resolver o problema, ele ainda fica questionando o método. Sabe como é que o cara que vai no médico? Não, mas toma esse remédio. Não, mas isso aqui, não sei o que. Meu amigo, então você faz esse tratamento por sua conta, que você não precisa de mim, se você sabe que tem que ser feito. E ele vai e fala, não só, aí ele sai, e ele fica dialogando, ele fica resistindo. E no final, o que ele faz? Depois dessa insistência, o versículo 14 vai falar com a gente. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus, irmãos. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que vai ao nosso encontro. Pegou uma menininha no meio de uma batalha, levou para uma casa. Ela lá trabalhando como serva naquela casa, com 12 anos de idade. Ela consegue ser ouvida por um alto escalão do exército daquele povo. Ela fala com ele. Ele ouve o que ela diz, não somente ouve, mas como acredita naquilo que ela está dizendo. Monta uma viagem, vai até a casa de Eliseu para que ele possa ser curado, para poder receber a cura.
Nós não sabemos quais são os instrumentos que Deus está utilizando ou vai utilizar na nossa vida para poder abençoar a vida de outras pessoas. Mas o que a gente precisa é se colocar à disposição do Senhor. A gente não sabe hoje quem que vai, como o Senhor vai mexer ali dentro da nossa história, dentro da nossa casa, quais são as peças que serão utilizadas para poder abençoar outras pessoas. A gente não sabe. Mas a gente precisa se colocar à disposição do Senhor. A gente precisa fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. No versículo 17 e 18, já caminhando para o final, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na cara de Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho encurvar na cara de Rimom, quando assim me prostrar na cara de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele estava com um problema físico. E a gente chega ao final do texto, ele falando, como eu falei no início, era uma sociedade politeísta. Então, um desses deuses que eles adoravam era Rimom. Ele está falando, acabou com esse negócio de sacrifício para Rimom, não. Esse senhor aí que me curou, esse é o Deus esse é a parte de agora, esse é o Deus da minha vida. Esse é o Deus a quem eu vou servir. Esse Deus que usou uma menina, me curou meu coração, trouxe transformação para mim, trouxe transformação para minha vida, me livrou de um problema que eu achei que fosse impossível ser livrado, um problema que mesmo diante da dificuldade que ele encontrava, a lepra, é o que eu falei, ela tem uma relação com o pecado muito próxima, né? Porque ela separa a pessoa da sociedade. Ela separa, ela isola, ela tira a sensibilidade daquele local. Muito parecido com o que o pecado vai fazendo com a gente. Ele vai tirando a gente, ele vai isolando a gente, ele vai tirando a nossa sensibilidade, ele vai machucando a gente, ele vai cauterizando. Quando tira a sensibilidade, é o pior caminho que a gente pode ter. A gente perdeu a sensibilidade do pecado. A gente não sabe mais o que a gente está fazendo errado. E aquilo ali vai passando, vai entrando na normalidade para a gente. Que a gente, irmãos, possa... Eu vou terminar com um versículo, irmãos. De 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vai projetar ali? Você pode projetar, Mateus, por favor? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos ler juntos, irmãos, por favor. Que anuncia o evangelho, pois sobre mim pesa não. E ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, ai de nós, ai de vocês, se a gente não pregar o evangelho. Vamos mandar, irmãos, mensagem do WhatsApp. Você não manda mensagem? Você manda mensagem. Você não manda aquele áudio de 2 minutos? Contando um monte de coisa, aquele podcast? Não, o que aconteceu isso, aconteceu isso. Pega o celular, irmãos. Lê 2 versículos. Manda um versículo para a pessoa que você fala. Manda uma mensagem. Convida. Faz alguma coisa. Vamos tentar. Vamos utilizar os instrumentos que a gente tem para chegar, para que a palavra do Senhor chegue àquela pessoa. Não sei o versículo de cabeça, eu pego a Bíblia. Não, eu tenho um monte de grupo que eu participo. Não estou falando aqui para você ficar ali. Eu só estou pedindo a você para você fazer o que você faz com tantos outros assuntos que você não tem o menor pudor de falar para as pessoas, que nem você tem de falar da palavra de Deus. Se
você não falar de nada para ninguém, sobre nada, essa palavra é difícil encaixar na sua vida. Mas geralmente a gente fala de um monte de coisa para as pessoas. Então que a gente haja com essa mesma naturalidade para falar do Evangelho. Haja visto que o Evangelho precisa ser o centro da nossa vida. E quando ele é o centro da nossa vida, a gente fala dele, a gente comunica ele de uma forma natural. Essa é a nossa oração. Para que a gente fale da palavra do Senhor. Para que a gente viva o Evangelho do Senhor. Para que as pessoas vejam, sim, o Senhor na minha vida através das minhas atitudes. Mas isso não basta. É necessário, Deus diz para a gente, que é necessário a pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa árdua missão de transmitir o Evangelho, porque certamente Ele há de fazer a obra dele na minha, na sua casa. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Ó Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus amoroso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens abençoado os Teus filhos, Senhor. E queremos pedir, Senhor, especialmente, Senhor, nesse momento, Senhor, para que a gente possa ter força, para que a gente possa ter coragem, Senhor, para falar acerca da Tua palavra, Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão complicada, Senhor, com tantos problemas, com tantas atitudes, com tantas situações, Senhor, que desagradam a Tua palavra, Senhor. Mas Tu, Senhor, és um Deus que revelou a Tua palavra, Senhor. Tu revelaste a Bíblia para a gente. A Tua verdade, Senhor, está revelada na Tua palavra, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ter ânimo, Senhor, para ler a Tua palavra, Senhor, para conhecer a Tua palavra, Senhor. Falar acerca da Tua palavra para tantas outras pessoas, Senhor. O mesmo ânimo que a gente tem para tantos outros assuntos, Senhor, onde a gente passa horas, minutos, Senhor, falando, discutindo, investindo tempo, Senhor. Que a gente possa também fazer isso com o Teu Evangelho, Senhor. Que a gente possa falar da Tua palavra, Senhor. Convidar, Senhor, as pessoas para a Tua casa, Senhor. Diariamente aqui, Senhor, a gente vê o quão maravilhoso, Senhor. Quantas vidas são transformadas, Senhor, com a Tua chegada, Senhor. Com a Tua transformação, Senhor. E a gente, muitas das vezes, a gente perde essa referência, Senhor, principalmente dentro da nossa casa, Senhor, quando aqueles que a gente ama, quando aqueles que a gente quer bem, Senhor, estão fora da Tua casa, Senhor. Por isso, Senhor, vai de encontro, Senhor, ao coração dessas pessoas, Senhor, que enfrentam esse árduo desafio, Senhor, de pessoas, Senhor, que não professam, não confessam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Dê força, Senhor, dê coragem, Senhor, sabendo que a obra é Tua e que a Tua obra é completa, Senhor, que Tu há de salvar, Senhor, nós e a nossa casa, Senhor. Por isso, Senhor, dê força, Senhor. Dê força, Senhor, dê sabedoria, Senhor, para enfrentar os desafios diários, Senhor, os embates diários que muitas vezes se apresentam, Senhor. Mas que acima de tudo, Senhor, que nos dê coragem, Senhor. Coragem para que a gente possa falar acerca da Tua palavra, Senhor. Coragem para a gente não ficar na nossa zona de conforto, Senhor. Coragem para que a gente não possa, com uma tentativa de fuga, com uma tentativa de omissão, Senhor, a gente deixar de pregar a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nos abençoe. Nos dê o encorajamento necessário, Senhor, a força necessária, Senhor, o entendimento necessário, Senhor. Para nós sabemos, Senhor, que é Tu que vai de encontro ao coração, é Teu Espírito que consola, Teu Espírito que transforma, Senhor. Por isso, Senhor, dê força, Senhor, aos irmãos, Senhor, para que eles possam ser Teus instrumentos, Senhor, nessa maravilhosa ato, Senhor, de pregação da Tua palavra e do Teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.